Olá a todos. Então, estamos aqui neste lugar onde vim para fazer uma formação e queria-vos falar um pouco deste lugar. A primeira imagem que fiz em silêncio trata-se do lugar onde Santo António teve a visão do menino. Um quarto que recorda essa visão de Santo António. E sobre essa falar-vos-ei mais tarde. Aqui, neste lugar, onde agora está este grande santuário, e como podem ver ali ao fundo está outro pequeno santuário, de que vos falarei também, é importante porque neste ano em que estamos a recordar 800 anos da vocação de Santo António, este foi o lugar onde Santo António passou o último mês da sua vida. Em 1231, depois de ter pregado uma quaresma inteira e de ter confessado, veio aqui para repousar um pouco. Mas aqui sentiu as forças perderem-se, aqui teve a visão do menino Jesus de que vos falei, e daqui, quando sentiu que as forças lhe estavam a faltar, pediu aos frades para o levarem para Pádua, indo por este caminho. E então os frades puseram-no num carro de bois e fizeram os cerca de 20 km que separam Campo São Piero, é onde eu estou, de Pádua. Santo António não resistiu e acabou por morrer antes de chegar à cidade de Pádua. Então queria-vos mostrar este lugar e também falar-vos um pouco desta última história. Santo António morreu no dia 13 de junho de 1231, quando daqui fazia o caminho para Pádua, onde desejava morrer, mas morreu pelo caminho. Um abraço. Olá. Há outro vídeo em que vos falo deste lugar onde estou, em Campo São Piero, o que significa, apesar de ser um vídeo de péssima qualidade, é o que se consegue fazer. E agora, deste lugar de Campo São Piero, queria-vos contar outra coisa. Como podem ver aqui, nas minhas costas, está uma grande e bela estátua de bronze, uma bela obra de bronze, onde podem ver algumas coisas, alguns pormenores. Temos Santo António, que está em oração. Temos o menino Jesus, que é dado por Nossa Senhora. E temos alguém que está aqui a espreitar. O que é que representa esta imagem? Representa um episódio importante de Santo António, mesmo no fim da vida, no último mês da vida dele. No último mês da vida dele, Santo António veio para aqui. Há outras histórias que, se tiver tempo, vos contarei da presença dele aqui. E num certo momento, Santo António sentiu-se doente, sentiu a sua fragilidade, e na sua cela, que fica dentro da igreja que já vos mostrei, o lugar que já vos mostrei, António teve uma visão. E qual foi essa visão? A visão do menino Jesus. António nunca falou dela, mas houve aquela pessoa que estava ali a espreitar, que era o conde Tiso, daqui de Campo São Piero, que tinha dado hospitalidade a António e que, ao ver uma grande luz que vinha daquele lugar onde António estava, espreitou e viu Santo António, que recebia o menino Jesus e que estava com o menino Jesus. O que é que isto pode dizer da vida de António, pode dizer da nossa? Isto é uma leitura minha, perdoe-me quem tenha uma opinião diferente, mas porquê é que lhe apareceu o menino Jesus e não Jesus que caminhava, Jesus adulto? E aqui tem a ver, acho que, com o mistério do Natal e o mistério de Deus na nossa vida. Naquele período em que António estava a viver uma tão grande fragilidade, Jesus aparece-lhe
este Jesus que tantas vezes o tinha desafiado ao longo da sua vida a pregar, a imitá-lo de tantas maneiras, este Jesus aparece-lhe na fragilidade de uma criança. Assim como apareceu, como nasceu em Belém na fragilidade de uma criança, aparece António na fragilidade de uma criança, para se fazer solidário com a sua fragilidade, para se fazer próximo e vizinho, muito próximo de António naquele momento. Este é o Deus que se faz próximo e que nos faz sentir, como sem dúvida lhe terá aparecido também na cruz, sem dúvida se terá revelado na cruz, aqui revela-se na fragilidade de uma criança. Isto dá força a António para caminhar neste momento de grande fragilidade que em pouco tempo o conduzirá à morte. Um abraço. Olá a todos. Estou sempre aqui neste lugar onde está o caminho de Santo António, e já vos falei, onde Santo António viveu o último mês. E aqui há um conjunto de estátuas de bronze muito bonito. Estes dias que estive aqui, gostava de vos falar sobre todas elas, mas não consegui, não tive tempo. De qualquer maneira, queria falar sobre uma. E à medida que vou passando, vou-vos mostrando algumas. Por exemplo, esta, onde temos a Jesus e a pecadora aos pés de Jesus, e depois António, que lhe entrega também os pobres. Diz: Jesus recebe também estes. Santo António, com esta atenção grande que ele tem pelos pobres, e com sua misericórdia não só os ajuda, não só lhes quer dar dignidade, lhes quer dar pão, mas sobretudo quer levá-los todos a Jesus. Isto acho que é muito importante. Ou então aqui, a seguir, temos a Eucaristia que é representada com o lava-pés, e António que celebra a Eucaristia. São partes da vida de António que eu gostava de vos falar sobre cada uma destas estátuas, mas não é possível. Um dia falar-vos-ei mais de António, se assim o quiserem. Agora vou passando. Aqui temos aqui Jesus, a agonia de Jesus no horto, e António que se faz próximo de Jesus, e aquela árvore da cruz que fica ali por trás. Aqui temos Santo António a morrer, e Santo António a morrer com um frade que o acompanha. O rosto de Santo António, não sei se eu consigo que se veja bem, está em parte sorridente e alegre, em parte como com medo e triste. É António que morre, por isso a morte é sempre uma passagem, às vezes sempre difícil, dolorosa, mas ao mesmo tempo esta passagem alegre. E porquê? Porque diante dos olhos de António, esta perspectiva da imagem de António, está Cristo ressuscitado. Cristo que venceu a morte. E é isso que faz com que António, ao morrer, tenha cantado, tenha rezado, e quando lhe pergunta do que é que está a ver, António diz: vejo o meu Senhor. Esta esperança na ressurreição que faz com que António vá ao encontro daquele que sempre seguiu toda a vida, que procurou toda a vida, que nos caminhos de Lisboa, Coimbra, Marrocos, Itália, procurou este Senhor, que depois encontrou. E assim António, em 1231, escreve a última página da sua história,
mas no fundo a história de António continua hoje a dar que falar. Olá, aqui ao fundo podem ver este lugar muito bonito e agora às minhas costas este santuário muito bonito, que são ao interno, a imagem ao interno fiz ver ao início, como é óbvio, em silêncio. Este santuário que podem ver chama-se Santuário del Noche, da Nogueira, e está relacionado com Santo António. No lugar onde está esta pequena igreja existia uma grande nogueira ao templo de Santo António, nogueira enorme mesmo. E Santo António, quando veio passar aqui a Campo São Piero, e já vos contei no outro vídeo a história, veio passar aqui a Campo São Piero um mês, que foi o último mês da vida dele, aqui neste santuário. Antes existia esta nogueira onde Santo António se retirava para rezar. Subia acima da nogueira onde estava esta cabana e ali rezava. Só que o que é que aconteceu? As pessoas descobriram que António estava ali naquela cabana e todo este lugar, que estava cheio de campos, as pessoas vinham e pisavam os campos para vir ter com António e para irem ouvir a sua pregação. Por isso juntava-se uma pequena multidão para ouvir a pregação de António. Depois, quando António morreu, a nogueira acabou por depois desaparecer, mas para recordar isso foi construída esta igreja. Dá que pensar, e eu penso muito nisso às vezes. O que é que as pessoas viam em Santo António? Qual era a palavra que ele lhes dizia para que viessem todas ter com ele? Eu acho que às vezes há este perfume de santidade, este perfume de Jesus, que as pessoas conseguem sentir, conseguem ouvir. E infelizmente, eu tantas vezes peço ao Senhor se pudéssemos nós ter também este perfume de santidade, este perfume de Jesus, da presença de Jesus. Mas acho que a falta desse perfume, e agora em mim, sim, na hierarquia da igreja, talvez, mas também no povo, que ninguém se ria, também no povo, falta o perfume de Jesus, o perfume de santidade, que atrai as pessoas, que queiram ouvir, porque querem ouvir o quê? Porque reconhecem que há em António a voz de Jesus, a voz daquele que procura Jesus. Possamos nós também tê-la. Obrigado. Olá, vinha a percorrer esta amostra, este conjunto de imagens em bronze que falam de António, que estão em Campo São Piero, e agora queria ficar nesta última, que eu acho muito interessante. Não sei se consigo mostrar bem, mas tem em cima tem o Espírito Santo, a pomba, o Espírito Santo que desce e que ajuda cada um a escrever a sua história de santidade. É este fogo que está aqui, do Espírito Santo, que aqui temos São Francisco aqui, deste lado temos Santa Clara, aqui temos Maximiliano Kolbe e temos outros santos franciscanos. Daqui temos Luca Veludi, beato, e Santo António. E por aí adiante. O que eu acho interessante nesta imagem, estive aqui a primeira vez, já lá vão 15 anos, e este grande livro, depois continua com páginas em branco. E alguém me explicou, quando estive aqui a primeira vez há 15 anos, que este Espírito Santo e esta mão de Deus que vão construindo estas histórias de santidade
construiu a vida destes homens e quer construir também a nossa. Basta que nós deixemos. E aquilo desafiou-me tanto que eu disse sim, quero também eu construir a minha história de santidade. Como veem, o barulho das máquinas são estes imprevistos, mas paciência, eu não pretendo fazer um vídeo de qualidade, pretendo falar e dizer, transmitir alguma coisa. Dizia, quando estive aqui há 15 anos e que me disseram que nesse livro há uma história de santidade para construir, cada um de nós tem essa página, eu senti quase este desafio. Disse, então, neste livro eu quero ter também a minha página e quero começar a escrevê-lo. Estava há 2 anos no convento, ia começar o meu postulantado aqui em Itália e todo o entusiasmo e disse, Senhor, quero começar a escrever esta história de santidade, quero ter também ali a minha página. E parecia uma coisa que com a ajuda do Senhor iria começar verdadeiramente a construir. Já passaram 15 anos e quando me lembrei disso dá-me alguma dor, porque acho que escrevi pouquíssimo ou nada. Será que é assim tão difícil ser santo e será que ser santo é mesmo só para alguns? Eu acho que não. Acho que quando eu disse que queria construir a minha página, Deus já tinha sonhado essa página para mim. A questão é como é que eu uso a minha liberdade. Ser santo é tão fácil, mas será que algum de nós quer? Será que eu quero verdadeiramente? Eu digo que sim, mas depois a minha vida diz que não. Então deixo este desafio que é para mim, mas é que para cada um de nós. A santidade é para todo o cristão e quem não chega à santidade não realiza a vida cristã, não é para os frades, é para todos. Então fica aqui esta minha reflexão e provocação. Espero que seja uma provocação em primeiro lugar para mim, mas para todos. Deus quer construir e continuar a construir essa história de santidade. Estou a passar agora aqui, eu vou a caminhar, estou a passar agora aqui onde está esta pecadora aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus consegue a misericórdia. Consegue a misericórdia. Que o Senhor nos ajude a chegar aos pés dele, a pedir essa misericórdia e nos ajude verdadeiramente com a sua graça a chegar a essa santidade que ele deseja para nós. Se nós a desejarmos também, ela vem. Um abraço.
Olá, muito boa tarde. Iniciaram este domingo as comemorações dos 800 anos da vocação franciscana de Santo António e do martírio dos missionários enviados por São Francisco de Assis a Marrocos. As iniciativas do ano jubilar em Coimbra vão ser apresentadas neste programa, onde contamos com a presença de Frei Severino Centome, franciscano conventual, e Secundino Correia, da revista Mensageiro de Santo António. Agradeço-vos, antes de mais, a presença aqui no programa para falarmos deste ano jubilar de Santo António e dos mártires de Marrocos. Uma vida extraordinária que este documentário apresentou brevemente e que agora aqui vamos retomar. Frei Severino e Secundino Correia, obrigado uma vez mais por estarem neste programa para nos falarem deste jubileu 2020. E começava por lhe perguntar, Frei Severino, que marco essencial é este da vocação franciscana de Santo António? Isto é uma comemoração também do franciscanismo? Eu iria sublinhar duas palavrinhas que o vídeo nos apresentou. Primeiro, António tinha dentro de si uma inquietação e depois ficou cativado pelo exemplo dos primeiros franciscanos que foram para Marrocos e lá foram martirizados. Então ali é como se tivesse descido um feixe de luz dentro do seu coração e lá entendeu que tinha chegado o momento para dar o passo em direção a saciar esta inquietação. E recordemos o momento da história em que isso aconteceu. Portanto, Santo António estava em Coimbra, em Santa Cruz, no meio dos seus estudos. Exato. Ele estava ali sempre com esta inquietação. E lá chegaram os primeiros franciscanos que vinham de Assis e que deviam seguir para Marrocos, porque assim tinha recebido a missão do Frei Francisco. Passado pouco tempo, as relíquias deles regressaram para Coimbra. Então ali ele tomou a decisão. Após o tal martírio após o martírio que sofreram lá. E uma vez que chegaram as relíquias ali em Coimbra, sentiu-se mesmo impelido a dar um passo, a mudar de vida. Pela opção pelo franciscanismo. E é isso que este jubileu vai assinalar sobretudo? Não, eu dizia só uma coisa ainda aqui. Coimbra é importante porque Santo António, como ainda hoje tanta gente faz, foi estudar para Coimbra. E fez estudos aprofundados, não só da Bíblia, mas das ciências que se estudavam na altura. Isso reflete-se depois na toda a sua cultura, nos próprios sermões que ele escreveu. Portanto, isso... o facto de ele ter estado em Coimbra é um marco importante. Decide pelo exemplo dos mártires franciscanos de Marrocos, decide pelo franciscanismo, que não o leva a Marrocos, mas a Itália e a França, não é? Os caminhos de Deus, pelos vistos, eram diferentes. E ele acaba um náufrago no Mediterrâneo, como hoje tantos. Felizmente foi acolhido pelos frades franciscanos e teve a oportunidade de ir ao Concílio das Esteiras, onde um dos primeiros, acho que foi mesmo o primeiro concílio dos franciscanos, em Assis, onde conheceu... capítulo a reunião de todos os frades. Todos os frades, sim. É isso que se celebra e daí que todos estes acontecimentos tenham provocado um jubileu. O que significa este ano jubilar, Frei Severino? Naturalmente, ao encontrar os franciscanos, ele entendeu que era por aí que se podia chegar à alegria do Evangelho, porque a vida franciscana era exatamente um regresso ao Evangelho vivido numa forma radical. Nós estamos aqui a celebrar o nascimento ou a morte de Santo António, a comemorar 800 anos mas da sua vocação franciscana. Exato. Eu diria da conversão. No fundo, todos nós, para sermos cristãos, devemos sempre converter-nos, mudar-nos. Isto é, manter sempre vivo o tesouro que nos foi comunicado por Jesus. Eu diria, o tesouro que os reis magos conseguiram encontrar em Belém, depois fez com que eles regressassem cheios de júbilo. Lá está o jubileu. É encontrar este tesouro, mantê-lo vivo e comunicá-lo aos outros.
E que instituições, que projetos se foram reunindo para tornar relevante este jubileu? Esta iniciativa começa por ser uma ideia da Igreja de Santa Cruz em Coimbra e do convento Igreja de Santo António dos Olivais em Coimbra. Que começaram, os franciscanos conventuais. Que são dois marcos importantes da vida de Santo António, como já referimos. E começámos, inclusive, a preparar as coisas separadamente, só que quando demos conta que isso não fazia sentido, não é? Portanto, tentámos que houvesse, digamos, uma celebração conjunta e a pouco percebemos que isto podia envolver praticamente toda a cidade de Coimbra, e não só, mas toda a diocese. Encontraram esse acolhimento na cidade, na Câmara, noutras instituições? Eu penso que esse acolhimento não foi difícil, é necessário trabalhar por ele, porque juntar muita gente à volta de uma mesma ideia nem sempre é fácil. Mas eu penso que tem havido abertura de todas as entidades, as juntas de freguesia, várias, a própria Câmara, o Museu Machado de Castro, a própria Universidade de Coimbra também se está a envolver com colóquios científicos e com conferências. Portanto, eu penso que toda a cidade e toda a diocese, embora esta iniciativa esteja aberta a todo o mundo e pensamos que muita gente aproveitará esta ocasião para se dirigir a Coimbra e fazer esta peregrinação aos lugares de Santa Cruz, onde estão as relíquias dos mártires de Marrocos, e a Santo António dos Olivais. Temos ainda uma capela dos mártires de Marrocos, também no caminho entre Santa Cruz e Santo António, onde estão também os franciscanos, frades menores. Portanto, eu penso que está aqui... Há um itinerário jubilar. Há um itinerário jubilar, exato. Não só em cada local, mas na própria cidade. E como é que foi essa experiência de encontro também com o turismo da região centro, a Câmara Municipal? Vimos uma coisa que poderíamos chamar óbvia, que Santo António é muito querido por toda a gente. O documentário termina a dizer que é de Lisboa, de Pádua e de Coimbra e do mundo, não é? É de toda a gente. Eu acho que é uma beleza encontrarmos-nos todos unidos, não simplesmente para enaltecer esta figura, mas para colher a mensagem que esta figura nos pode trazer. E é na medida em que nós formos conhecendo melhor a sua figura, a sua pregação, a sua postura no mundo, então vimos que era importante oferecer uma série de iniciativas que abrangessem um bocadinho todos os aspectos desta figura. Porque desta forma o próprio Santo António iria ser melhor conhecido e não apenas conforme aquela piedade popular que todos conhecem, mas tem uma outra dimensão, uma outra espessura importantíssima. E há uma página na internet onde se reúnem todas estas iniciativas, não é? jubileu2020.pt, exatamente, um endereço onde é possível consultar as várias iniciativas e perguntava-vos, Secundino Correia, que estratégia presidiu a organização de diversas propostas, de debates, de celebrações? Ok, o programa foi construído, digamos, pelas várias entidades que se foram juntando. E, portanto, temos que tudo começou neste domingo com a abertura do Jubileu, não é? A abertura do Jubileu, digamos, é o ato oficial que marca o início, que é todo um ano, irá terminar já em 2021, em janeiro, portanto, o fim do Jubileu. E ao longo deste ano 2020, portanto, o que é que nós temos de fundamental? O primeiro domingo de cada mês é sempre o chamado domingo jubilar, exceto em janeiro, porque como há várias coisas a celebrar, portanto, não acontece bem assim. O primeiro domingo jubilar é a 19 de janeiro. Mas todos os outros meses, o primeiro domingo de cada mês é o domingo jubilar. E o que é que acontece no domingo jubilar? Há uma exposição que está a ser organizada pelo Museu Machado de Castro e pelo Museu da Arte Antiga, que vai ter um núcleo, portanto, no próprio Mosteiro de Santa Cruz. Haverá um núcleo depois no próprio Museu Machado de Castro e também aqui no Museu da Arte Antiga em Lisboa. Além desta exposição, haverá os diálogos com António, portanto, à tarde, às 16 horas, sempre no domingo jubilar.
Depois haverá um concerto de órgão e segue-se, portanto, a celebração da Eucaristia jubilar, portanto, nestes domingos. É uma oportunidade das pessoas se deslocarem a Coimbra e também poderem beneficiar do próprio jubileu, da graça do jubileu e aproveitarem para fazer o percurso quer em Santa Cruz, quer em Santo António, não é? Portanto, esta é uma iniciativa, digamos, que marca todos os domingos, mas depois há outras coisas que vão acontecer, coisas culturais, como, por exemplo, um evento importante que vai ser no dia, vou dizer aqui para não me enganar, no dia 19 de julho, vai haver a Missa de Santo António, que é um concerto do maestro António Vitorino de Almeida. Ele próprio irá fazer a estreia, portanto, ia dirigir o concerto. A encerrar o ano jubilar, portanto, já em 17 de janeiro de 2021, também irá haver uma oratória de Fernão Cefez António, encomendada de propósito, portanto, para o jubileu. Uma série de iniciativas culturais e de celebrações que querem, de facto, proporcionar o melhor conhecimento de Santo António, e é sobretudo isso que a organização pretende. Frei Severino. Sim, e naturalmente não devemos esquecer que a própria Igreja de Santa Cruz e a Igreja de Santo António terão o seu percurso, um itinerário jubilar, não é? Que inclusive as pessoas poderão usufruir de um guião que será colocado à disposição para eles poderem beber desta temática, deste espírito que moveu Santo António e antes dele, os próprios mártires de Marrocos. No fundo, trata-se de redescobrir a beleza da fé cristã, trata-se de comunicá-la, de sabê-la comunicar e fazê-la inserir no ambiente cultural e também no ambiente social, caritativo, de encontro com o irmão mais necessitado. Terão algum gesto concreto nesse prevemos gestos concretos de apoio, de caridade, não é? Para isso teremos. Perguntava-lhe ainda, Frei Severino, de que forma é que na Diocese de Coimbra, nomeadamente do Bispo de Coimbra, vos lançou nesta aventura e a proposta que ele faz através dessa nota pastoral que escreveu Quando nós propusemos ao Bispo de Coimbra este desejo de solenizar estas efemérides, ele ficou muito contente e nos deu um apoio pleno e depois nos surpreendeu com a nota pastoral que ele enviou para a Diocese e que foi publicada em dezembro do ano passado. E nesta nota pastoral ele vai salientar os vários aspectos que nós acabamos agora de falar, mas apresentando-os muito bem e convidando a viver este jubileu como um desafio que nos é feito através destas figuras, que foram homens como nós, que passaram por aqui, por Coimbra e não só, e que nos deixaram um legado muito belo e muito importante. É pegar nele e fazê-lo fecundar. Há sempre essa preocupação de ligar, de facto, a história, 800 anos em que tudo isto aconteceu, ao presente. Essa ponte é feita nos diálogos com António, nos tais primeiros domingos de cada mês? Eu penso que esse é um dos aspectos. Antes de falar nos diálogos com António, eu diria só, por exemplo, o Turismo Centro de Portugal está a apostar muito também no turismo religioso. Já temos Fátima, obviamente, mas Santo António poderá ser também, e Coimbra, uma outra rota, digamos, de turismo religioso. E é interessante ver que as pessoas, embora pelas mais diversas motivações fazem o turismo religioso, mas também cabe à Igreja, no fundo, estar desperta para este fenómeno e aproveitar, digamos, tanta gente que visita estes locais para fazer uma proposta, digamos, inovadora e diferente. Deixe-me só perguntar ao Frei Severino se nota essa chegada de turistas a Santo António dos Olivais em Coimbra. Sim. Com mais frequência? Com muita mais frequência. Posso dizer que ultimamente vieram até de Ceuta. Uma peregrinação
exatamente para comemorar a saída de Santo António de Coimbra e particularmente de Santo António dos Olivais, porque é daí que deu o salto para lá. Voltemos aos diálogos com António, então. A ideia dos diálogos com António, no fundo, é que as comemorações não fiquem, digamos, uma coisa a pensar no passado, uma coisa mais lamechas, digamos assim, entre aspas, mas que, de alguma forma, Santo António possa ter algo a dizer às pessoas de hoje. E por isso nós pensámos 6 temas e convidámos pessoas de variados setores para estarem presentes num formato que é um formato tipo diálogo, não um formato de conferência. Deixámos isso para as universidades que vão fazer, digamos, as conferências. Que é também um congresso, não é? Sim, vai haver um congresso também mais científico, que há muitos estudos sobre os mártires e Santo António, e na Universidade de Coimbra está-se a fazer muita pesquisa nessa área também, que vai ser divulgada nesse congresso. Mas nos diálogos nós procuramos mais ligar Santo António à realidade atual, com temas como, por exemplo, a força da palavra. Hoje em dia vivemos num mundo em que a palavra está em crise, muitas vezes não falamos, às vezes estamos no café e estamos pais e filhos frente a frente e às vezes o diálogo não funciona. A força da palavra e a importância da palavra. Não só a palavra de Deus que está escrita na Bíblia, mas a própria palavra. Por isso vamos ter um escritor que vai estar lá, além de pessoas que estão ligadas à nova tradução da Bíblia em Portugal. Temos, temas como a Europa. Santo António foi, sem dúvida, um europeu, dos primeiros europeus, o primeiro português com dimensão europeia, digamos assim. Portanto, vamos refletir também sobre a Europa, vamos refletir sobre as famílias. Santo António é mais conhecido como o santo casamenteiro, etc. Mas, além desse aspecto, Santo António tinha uma preocupação muito grande com as famílias e teve intervenções muito importantes ao longo da sua vida para ajudar as pessoas a ultrapassar problemas dos mais diversos tipos familiares, não só através dos seus milagres, mas também da sua própria palavra. Portanto, refletir que famílias temos nós hoje e como é que as podemos ajudar a viver nesta sociedade que tantas vezes disse que é a favor da família, mas depois cria estruturas e dinâmicas que, no fundo, assassinam a família. Portanto, há aqui um grande desafio. E outros temas, como, por exemplo, a economia de Francisco, é um dos temas que vai estar em debate também. Vamos ter, portanto, economistas que vão estar lá. Para mostrar que Santo António não é de há 800 anos atrás, é de hoje, não é? Sobretudo a sua mensagem. E são temas que foram caros a Santo António na época. Essa atualização vai ser feita em todas estas iniciativas, Frei Severino? Da sua mensagem, daquilo que ele tem a inspirar os dias de hoje? Eu recordo que Santo António, no seu tempo, foi o grande defensor dos pobres, particularmente contra uma chaga que na altura graçava, que era a usura. Então ele teve páginas fortíssimas nos seus sermões em que clamava pela justiça. E ele não simplesmente parava na condenação ou num sermão, mas atuava junto dos poderes políticos de então, junto dos reis, dos príncipes, das comunas, para que resolvessem estes problemas. Temas, de facto, que dizem muito também ao presente e que, por isso, este jubileu pode, por certo, inspirar novos desafios. Agradeço-vos terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar as iniciativas do Jubileu Antoniano e dos Mártires de Marrocos e recordo essa página na internet, jubileu2020.pt, onde podem encontrar divulgadas estas iniciativas. Mais logo, siga a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.
Olá, boa tarde. Amanhã a Igreja recorda Santo António de Lisboa. Os lisboetas, de uma forma especial, porque terão um feriado para comemorar. Mas a par da festa popular, importa também olhar o homem e o santo. É o que vamos fazer hoje com a presença entre nós de Pedro Teotónio Pereira, que é o coordenador do Museu de Lisboa, Santo António, e Frei Fabrício Bordin, da Ordem dos Frades Menores Conventuais. Obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Pedro Teotónio Pereira, este Museu de Lisboa, nesta sua realidade de Santo António, que fica logo ali encostado à Igreja de Santo António, é uma presença antoniana ao longo do ano, até porque ao longo do ano permanece esta devoção e estas visitas assíduas à Igreja de Santo António. Mas por estes dias há um reforço do programa e na oferta deste museu. Sim, ao longo do ano temos sempre muitos visitantes, principalmente visitantes estrangeiros. Depois, nesta altura do ano, da altura do Santo António, então temos uma vertente mais de portugueses a visitar o museu e temos uma oferta cultural grande nesta altura do ano. Normalmente celebramos a trezena de Santo António com percursos de rua, com visitas temáticas ao museu e lançamentos de alguns livros e algumas publicações. E notam, quem é que vos procura, quem é que manifesta este interesse em conhecer este santo de Lisboa? É interessante porque, sejam crentes ou não crentes, gostam muito do Santo António. Portanto, o Santo António as pessoas gostam do Santo António, sejam religiosos ou não religiosos. Normalmente temos muitos visitantes estrangeiros, italianos, brasileiros, espanhóis, que nos visitam porque gostam de conhecer este lado português de Santo António, já que internacionalmente Santo António é conhecido como Santo António de Papa, porque estão lá as relíquias e foi lá que ele morreu, mas realmente há esta vida de Santo António em Portugal. Quando nasceu aqui na cidade de Lisboa e, portanto, viveu aqui cerca de 20 anos e depois passou mais de 10 anos em Coimbra nós damos a conhecer esta vertente mais portuguesa, mais ligada à história de vida de Santo António, e as pessoas gostam de descobrir este lado. E depois há o lado das tradições populares relacionadas com o Santo António, que em Portugal e nos países de evangelização portuguesa é muito forte. Frei Fabrício Bordin, em Coimbra também a presença antoniana é muito forte. Voltaram a ter as visitas, não é? Depois deste período estranho que atravessamos. Santo António dos Olivais volta a ser um polo também onde gravita o carisma antoniano. Que homem é este da Igreja que amanhã lembramos, mas que, para lhe fazermos justiça, importa de alguma forma ir mais para lá da tradição popular, porque estamos a falar de alguém que recebeu o título de doutor da Igreja. Sim, podemos dizer que António é um santo muito amado, mas também muito desconhecido, um ilustre desconhecido a nível da sua vida, da sua biografia, da sua espiritualidade. Muito popular, para estar em tema com os santos populares, mas também não é muito conhecido na sua vivência. E, portanto, foi um grande desafio para nós este último ano, não só com os peregrinos que vêm de fora, de dar a conhecer a Igreja de Santo António e a vida de Santo António, mas também com a Rota dos Patronos, que foi criada pelo CODE de Coimbra, em preparação à Jornada Mundial da Juventude, passaram muitos jovens, muitas crianças da catequese, famílias, e também na nossa paróquia apostamos um pouco a dar a conhecer a figura de António. Mais para os jovens, como um jovem inquieto, que procura algo mais na sua vida e que, portanto, nunca olha para trás. Não olhou para trás quando deixou Lisboa, não olhou para trás quando deixou Coimbra, mas sempre olhando para frente a algo mais. A sua dimensão, podemos dizer, missionária. Falou de um jovem inquieto e ele saiu da ordem onde se encontrava para integrar os franciscanos, precisamente em busca de uma maior ousadia também e radicalidade de vida, a partir desse
desse acontecimento que para ele o tocou, dos mártires de Marrocos. Esta é a mensagem também a retirar deste patrono da Jornada Mundial da Juventude. Falava do jovem inquieto, é preciso que esta inquietação passe também para os jovens de hoje. É verdade, inquieto, ousado, diria, e também decidido nas suas escolhas. Teve muita ousadia deixar um mosteiro como aquele de Santa Cruz, que era um centro cultural extraordinário, com uma vida monástica também muito assente na cidade de Coimbra, e era um ponto de referência também dos vários mosteiros da Europa daquela época, dos cônegos regrantes de Santo Agostinho, e escolher uma ordem que acabava de nascer ainda com olhos suspeitos por alguns membros da Igreja, embora tivesse a aprovação do Papa, e graças, podemos dizer, à passagem deste grupo de frades que depois foram martirizados em Marrocos, ele toma a decisão de avançar. E penso que para os jovens é mostrar que um Antônio um pouquinho retirado do nicho, que ao longo da história foi muito, podemos dizer, idealizado, o santo dos milagres, o santo doutor da Igreja. Portanto, puxar um pouquinho para baixo no meio do povo, no meio das pessoas, e sobretudo dos jovens, para ver que foi um santo também, um homem, um jovem com algum fracasso na sua vida. O seu projeto de ser missionário não conseguiu, a doença impediu-lhe, depois os seus sonhos, se calhar de fazer outras coisas, foram impedidos com aquela naufrágio, e até um dos seus sermões famosos aos peixes é sinal de um fracasso, porque os homens não queriam ouvi-lo. E, portanto, podemos dizer que ele não se deprime e é sempre um homem que avança. Este homem simples, Pedro Teotónio Pereira, e que quer ser próximo, é também, percebemos-lo também na proximidade que as pessoas manifestam em relação ao santo que visitam no museu e na igreja ao lado, porque sentem uma grande proximidade, uma grande empatia. É um santo a quem pedem muita coisa, não é? Recorrem a ele com grande intensidade, e acaba por ser esta familiaridade com Santo António também uma ocasião para ir dando a conhecer, talvez em doses a pouco e pouco, mas também a densidade maior, meteorológica, nomeadamente deste santo. Sim, eu acho que sim. Eu acho que exatamente esta é uma forma de chegar ao santo, chegar ao pensamento do santo, esta forma simples dos devotos e do comportamento dos devotos. Porque, sejam os milagres, por exemplo, que são atribuídos a Santo António, são muitos milagres atribuídos a Santo António, mas é quase uma catequese. No fundo, os milagres querem explicar qualquer coisa, querem-nos explicar a intervenção do santo, seja na conversão dos hereges, seja, enfim, no poder que ele tinha de converter os outros, o poder da palavra e o comportamento da vida que ele tinha na proteção dos mais fracos da época, as crianças e as mulheres. E, portanto, tem muito a ver estas histórias simples. É uma forma de chegar a este lado mais denso da vivência de Santo António. Para além dos peregrinos que habitualmente visitam o museu ou a igreja, ou dos turistas, este ano é ano de Jornada Mundial da Juventude. Santo António é um patrono, é um dos patronos desta jornada em Portugal, e terá certamente um número crescido de visitantes neste espaço. O museu está preparado, está a trabalhar também no sentido de acolher estes jovens. Sim, estamos a preparar para receber estes jovens todos, e realmente o Museu de Lisboa vai organizar uma grande exposição exatamente sobre a juventude de Santo António, este lado do Santo António enquanto jovem. Porque Santo António internacionalmente é conhecido mais pela ação dele em Itália e em França, mas toda a formação foi aqui em Portugal. E é um lado menos conhecido, e é isso que vamos dar a conhecer, tanto a nacionais como a estrangeiros, a vida dele na infância e na juventude. E as marcas que ficaram no cancioneiro português, nas tradições muito ligadas aqui a Portugal, e que tem este lado da vivência
de Santo António enquanto jovem, enquanto viveu aqui em Portugal. Haverá alguns jovens que já com alguma familiaridade em relação a Santo António, estou-me a lembrar dos italianos ou dos brasileiros, onde já há uma devoção muito presente e muitos deles passarão por ali, certamente. Sim, acho que sim, mas vamos dar nesta exposição que se chama Vita Prima, exatamente sobre os primeiros anos da vida de Santo António e julgo que é um lado pouco conhecido da vida de Santo António. Santo António, determinante também para os franciscanos, não é? Ele é contemporâneo de São Francisco e é alguém também com um contributo muito especial no sentido de valorizar, em termos de conhecimento e de conhecimento teológico, os próprios franciscanos. Sim, a própria ordem. É curioso que António viveu 11 anos de vida franciscana. Iniciou com a mudança de hábito ali em Coimbra e depois o seu percurso foi mais no norte de Itália e o sul da França, através da pregação. Um lado que não é muito conhecido é que ele também foi superior do norte de Itália e foi também formador dos frades. Portanto, a dimensão franciscana da sua vida, do seu ministério. E ele deu um grande contributo também a nível da dimensão também formativa. São Francisco não puxava muito pelos frades para ter títulos académicos. Não queria que fosse motivo de vaidade, de soberba. E há um pequeno escrito, uma carta de Francisco de Assis a Antônio, de Lisboa, onde ele escreve: meu bispo, não era bispo, mas para reconhecer a sua doutrina, a sua preparação. Gosto que tu dê aulas, ensines a teologia aos frades, mas não percas o espírito de oração. E Antônio foi mesmo isto, sobre sintetizar uma vida intensa de espiritualidade, a paixão por Deus e o serviço depois aos irmãos, quer nível de formação, de pregação e também na intervenção na vida pública. Ele obrigou a cidade de Pádua a mudar algumas leis em favor dos direitos humanos. Para si, pessoalmente, o que é que recebe também deste santo de Portugal, de Pádua? O que é que retira dele também para o seu itinerário como franciscano? Eu parti do fim da vida de Santo António, porque ingressei em Pádua, fiz o noviciado em Pádua, mesmo ao pé das suas relíquias, e tive a possibilidade também de vê-las em 1981, quando pela primeira vez fora, depois do Encontro da Língua, em 1263. Mas, para mim, António é sempre uma descoberta. Agora que estou em Coimbra, sobretudo esta dimensão portuguesa das origens deste santo. A psicologia nos lembra que o imprinting vem nos primeiros anos da nossa vida, nossa formação. E conhecer o ambiente da Alfama, o ambiente de Lisboa, na sua época, e de Coimbra, onde António viveu dos 8 aos 10 anos, para a sua formação como jovem, eu acho que é muito importante para conhecer também a estatura deste santo. Um homem, como todos os portugueses, que não tem limites, fronteiras, que vai para fora. Pedro Titelno Pereira, o Museu de Lisboa é tudo menos pesado. Ou seja, faz uma apresentação de Santo António a quem por ali passa de uma forma muito gráfica, colorida, impactante. Há muito este contacto de tornar leve a mensagem. E essa é algo propositado no sentido em que percebem que passa de forma mais eficaz esta mensagem de um santo que que é de há muitos séculos, mas que parece que está sempre atual. Sim, nós no museu tentamos dar as duas vertentes. Portanto, temos este lado mais popular do santo, porque no fundo está muito ligado à identidade de Lisboa, e é importante que este lado popular não quer dizer falta de respeito ou menos importante. Acho que é um lado muito importante que tem de ser valorizado, porque é uma forma de chegar às pessoas e foi uma forma que as pessoas construíram uma imagem para chegar a Santo António, mas também temos o lado
E no museu damos esta imagem do lado intelectual de Santo António, do lado mais sério do santo missionário. Aliás, temos agora 2 edições novas, uma com as edições paulinas sobre os pequenos sermões de Santo António, em que temos algumas frases, algumas máximas tiradas dos sermões de Santo António, que é um livro interessante para conhecer este lado mais sério de Santo António. E depois temos um livro do Pedro Ribeiro Ferreira, com ilustrações do Pedro Ribeiro Ferreira, sobre as tradições de Santo António em Portugal, que é esse lado mais ligeiro do santo. E, portanto, tentamos dar sempre estas 2 vertentes ali no museu. E há também este convite que vão agendando periodicamente, não apenas passar pelo museu, mas passar por todas estas ruas desta zona da cidade onde ele nasceu. É importante, como dizia Frei Fabrício também, perceber esta realidade urbana onde o santo também se educou e cresceu. A Sé é muito estruturante também para um conhecimento completo de Santo António. Acho que é importante e nós tentamos dar isso. Realmente estamos em Lisboa, o sítio onde o santo nasceu, e é um homem concreto, foi um jovem concreto que viveu aqui na cidade, e normalmente fazemos percursos na cidade onde mostramos os locais que ainda têm marcas, apesar de ter passado 8 séculos, ainda têm marcas de vivência do santo aqui na cidade. E é importante isso para mostrar que é um rapaz de carne e osso que viveu aqui e que teve uma vida aqui, como muitos jovens que vivem cá, não é? É uma realidade. Hoje quem circula por estas artérias escuta muitas línguas, mas Lisboa foi sempre assim também, um pouco este cruzamento de culturas. Aliás, António partiu daqui para Coimbra, mas depois foi para a Europa, e também já se experimentava então, também um pouco nesta cidade, as diferenças de outros que a visitavam. Sim, exato. E Santo António viveu numa época aqui em Lisboa que a cidade tinha sido reconquistada, portanto era uma cidade ainda com muitas marcas muçulmanas, e realmente tinha o judaísmo, tinha os muçulmanos, tinha os cristãos, e portanto sempre foi uma cidade muito cultural, multicultural. Frei Fabrício falou há pouco desta iniciativa do COD, do Comitê Organizador Diocesano de Coimbra, da passagem de jovens por Santo António dos Olivais. As Jornadas Mundiais da Juventude que vão acontecer são realmente e tendo Santo António, um dos patronos, uma ocasião muito especial para os jovens adquirirem conhecimento em relação a este santo. Eu acho que é uma grande ocasião, oportunidade, porque uma experiência que estou a fazer é que as crianças da catequese, por exemplo, são muito atentas em relação à figura de Santo António. Nós apostamos também, e os catequistas, a apresentar esta figura, e vejo que é uma curiosidade muito forte. Os jovens, sobretudo através dos caminhos de Santo António, caminhos pedestres mesmo, estão a descobrir também esta figura, e também, como dizíamos há pouco, como a inquietação deste jovem. É curioso que a Diocese de Coimbra tenha proposto, sim, esta rota dos patronos, que eram os principais ao longo do ano, em preparação à jornada, a nível citadino. Santa Isabel, Santo Agostinho, padroeiro da Diocese, São Teotônio e, finalmente, Santo Antônio, por ter a presença da Igreja de Santo Antônio. Em Pádua, sei que a Pastoral Juvenil da Diocese e os frades, em conjunto, fizeram todo um itinerário para a Jornada Mundial da Juventude dos jovens que se inscreviam a partir de Santo Antônio. Portanto, ambos fizeram esta leitura. Lisboa significa também Santo Antônio. Pádua não apaga Lisboa, não há essa rivalidade. Não. Aliás, redescobrir um pouco as origens da figura deste santo. Pedro Tidoni Pereira, falámos aqui com o Frei Fabrício e Santo António pertence, ao fim e ao cabo, a esta família religiosa que ele integra. No seu caso, está há muito tempo ligado a este museu, convive com esta proximidade com Santo António de Lisboa. O que é que ele significa para si? O que é que tem apreendido deste homem que um dia conheceu e com o qual tem contactado diariamente, não é? Não, é interessante ir descobrindo, e todos os dias quase descobrimos coisas novas relacionadas com Santo António.
e principalmente da relação das pessoas com Santo António. É muito interessante perceber o comportamento das pessoas perante este santo da Igreja e o carinho que as pessoas têm, sejam crentes ou não crentes, que é extraordinário a presença constante dele na cidade de Lisboa e em Portugal. Eu acho que essa descoberta é sempre fascinante. As festas da cidade também contribuem, ao fim e ao cabo, não dispersam apenas ou não levam unicamente no sentido da diversão, mas também criam momentos de aproximação à realidade deste homem, nomeadamente quando as pessoas passam junto da sua igreja ou junto do museu. Sim, as festas muitas vezes estão desligadas quase deste lado mais religioso, mas, por exemplo, é muito interessante a procissão de Santo António no dia 13 de junho, aqui na cidade de Lisboa, que é uma procissão com muita devoção e é muito bonito ver esta procissão ainda na cidade de Lisboa, que percorre o bairro da Alfama, e a forma como o comportamento das pessoas. É extraordinário ver esta força que ainda existe nestes fenómenos. E amanhã ela voltará a percorrer as ruas da Alfama. Muito obrigado pela vossa presença hoje aqui, Frei Fabrício, Pedro Teotónio Pereira, por esta partilha em torno de um homem que é central na nossa cultura portuguesa, e não apenas portuguesa, também italiana e do mundo inteiro, que é Santo António de Lisboa, ou de Pádua, o santo do mundo inteiro. Muito obrigado. A terminar, agradecer a atenção que nos dispensou e desejar também uma boa noite de Santo António e até amanhã, se Deus quiser. Olá, uma boa tarde. Lisboa está povoada de manjericos e cheira a sardinha assada nos bairros da capital. Esta mesma capital que em agosto vai receber os jovens para a Jornada Mundial da Juventude. Os jovens que vêm celebrar a fé, mas também conhecer a cultura de um país. E este país está neste momento mergulhado nas festas populares. Hoje é dia de Santo António, um patrono da Jornada Mundial da Juventude, e vamos descobrir a vida e o carisma de Santo António com a ajuda dos jovens voluntários da Jornada Mundial da Juventude. Olá, Felicia Baggi, olá, Jonas Viana, obrigada por estarem connosco. O que é que vocês conhecem de Santo António, Jonas? Boa tarde, Lígia. Então, sobre Santo Antônio, eu conheço que ele é um dos santos mais populares aqui da cidade de Lisboa e também que ele é franciscano. Então, eu sei mais ou menos isso, mas eu confesso que eu preciso aprender mais sobre ele. E tu, Felicia, o que conheces de Santo António? Eu conheço que Santo António é o patrono da Jornada Mundial da Juventude. E pouco mais, não é? É. Vamos então em busca da vida e do carisma de Santo António. Ótimo, vamos! Vai de corações ao alto, nasce a lua. Novo bairro velho, gente boa. Em casa não há quem fique. Olá! 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 Bem-vindos! Muito obrigada! Frei Tibério, tudo bem? Muito prazer, Frei Tibério. Felicia. Olá, eu sou o Jonas. Nós viemos da igreja de Santo Antônio e lá nós recebemos o pão de Santo Antônio aos pobres. E aí nós viemos aqui nessa região para entender mais sobre essa relação de Santo Antônio com os pobres. O senhor poderia nos explicar? Sim, senhor. Aqui acabaram de entrar no Centro Social Paroquial São Maximiliano Kolbe, outro grande santo franciscano, e é um grande mártir da caridade. É por isso que o Centro Social aqui é o nosso pulmão da caridade franciscano, que ajuda também em nome de Santo Antônio, todas as pessoas mais carenciadas. Pensem que este centro já surgiu há 40 anos, serve cerca de 306 famílias. A partir do berçário, temos 60, mais 60 crianças, depois no ATL, temos também adolescentes, o centro de dia, o apoio a domicílio e neste último período, também com a experiência pandemia do Covid, preparamos alguns kits, 100 kits para as famílias mais carenciadas. Portanto, este pão de Santo Antônio traduz-se concretamente em refeições, cerca de 400 refeições todos os dias.
Entendi. E a região aqui do bairro, ela é marcada por essa necessidade de auxílio de Santo Antônio, dos frades? Poderia partilhar? Esta paróquia, esta zona Chelas, na freguesia de Marvilha, nestes últimos 40 anos, a partir dos anos 80, é a zona oriental da cidade, acabou por estava vazia e encheu-se de migrantes vindos das ex-colônias portuguesas, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Nova Guiné, Índia, mas também do norte de Portugal. Vieram cá muitas famílias à procura do trabalho e de um teto. E, portanto, começou a formar-se barracas e os freis chegaram mesmo há 40 anos atrás para auxiliar do ponto de vista social, do ponto de vista também da fé, porque é gente com muita fé, uma cultura de fé católica e, aos poucos, portanto, depois foram construídos, graças também à Câmara Municipal de Lisboa, os vários prédios e, portanto, esta nossa paróquia está mesmo marcada pela gente simples, com muita fé e que fizeram essa experiência de sair da própria terra, sentir-se um bocado perdidos, mas aqui reencontrar uma nova família graças aos frades menores conventuais, mas também às irmãs missionárias da caridade, as famosas irmãs de Calcutá, que auxiliaram os freis a criar esta bela realidade da caridade, o pão moderno atual de Santo Antônio. Qual é o desafio para estar aqui hoje? Efetivamente, o desafio de hoje não é o mesmo de há 40 anos atrás. 40 anos atrás era mais para encontrar uma casa, um trabalho e uma integração social. Hoje já tem casa, mas efetivamente o trabalho de integração social permanece, mesmo porque a cultura e os tempos estão a mudar. E, portanto, se posso dizer numa palavra, o que mais sentimos, eu como pastor, importante para todo este povo, é a comunhão, criar comunhão, laços de comunhão, de pertença, não apenas na igreja, mas também no meio destes bairros. A nossa paróquia conta com 6 bairros, com toda esta proveniência de riqueza, né, de etnias, de cultura, e, portanto, o nosso esforço, como somos 4 freis, é principalmente de estar no meio do povo e oferecer a presença de Cristo, a caridade, em nome também dos santos franciscanos, e cultivar a fé que diz sermos igreja, sentirmos-nos igreja. Aliás, se vocês tiverem um bocado de tempo, levar-vos-ia no bairro das Salgadas, onde temos mesmo um símbolo muito importante de Antônio no meio do bairro, e lá está o nosso jovem Eduardo à nossa espera. Querem aceitar este desafio? Claro, vamos! Vamos até lá. Obrigada. Olha o castelo velhinho que é crua, desta Lisboa sem mar. Abram rapazes caminho que passa a velha Lisboa, que vai a Alfama a passar. Lá vai Lisboa com a saia cor do mar, cada bairro é um noivo que... Olá, Eduardo. Olá, Frei, boa tarde. Tudo bem? Lá vai Lisboa com... Olha, trouxe-te 2 jovens aqui voluntários para a Jornada Mundial de Juventude e gostava de conhecer mais Santo Antônio, o jovem Santo Antônio. Podes ficar um bocado com eles e ajudá-los? Claro. Ok. Tchau. Até já. Adeusinho. Então o que é que vocês gostariam de saber? Olha, estou vendo aqui a imagem de Santo Antônio. Eu queria saber a importância dele nesta região, neste bairro de Lisboa. Eu acho que Santo António serve como uma fonte tanto de inspiração como de esperança para as pessoas. Esperança porque é um santo que sempre esteve no meio da população pobre, é o padroeiro dos pobres, por exemplo, e acho que serve para as pessoas perceberem que, independentemente da situação em que estejam, não estão sozinhos, há sempre alguém que quer saber deles, tanto Deus como mesmo pessoas que estão para ajudar, como viram no centro social, há muitos voluntários, muita gente que quer sempre ajudar. E eu acho que também serve como inspiração, porque as pessoas olham para a vida de Santo António, uma vida tão cheia de coisas que aconteceram, quis ir para Marrocos, onde poderia morrer mártir, foi para a Itália, e isso tudo acho que ajuda as pessoas a perceberem que realmente isto é a vida certa para viver, a vida cristã, e que é um percurso bom para percorrer. Os jovens daqui vão participar
a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa? Sim, há muitos jovens aqui que estão a participar, há uma adesão muito grande. Nós temos, por exemplo, temos o grupo do WhatsApp com os voluntários, temos imensa gente já e estão sempre a adicionar pessoas, sempre a ir. E também nas atividades que nós estamos a ter nos calls, por exemplo, os terços da JMJ, as coisas para planear, os que é que vão acontecer, a preparação dos rise-ups e isso tudo. Estamos a ter muita gente a ir e está toda a gente muito empolgada por este espetáculo que vai ser mundial e eu acho que sim. Eduardo, muito obrigado pela sua partilha, pela sua oferta de vida, né, trabalhando aqui junto com os nossos irmãos franciscanos, com Santo Antônio. E é isso, nós vamos seguir o nosso caminho agora. Muito obrigada. Até mais. Obrigado. Felícia, Jonas, encontramos-nos aqui no bairro de Chelas. Foi bom conhecer Santo Antônio? Foi muito bom. Esse dia, essa jornada que nós vivemos para conhecer Santo Antônio foi muito especial. Para mim, um dos momentos que ficou muito forte foi a experiência que nós vivemos lá na igreja de Santo Antônio, a bênção que nós recebemos. Eu acredito que aquela bênção se estende a todos os jovens que vão participar da jornada. E tu, Felícia? Eu gostei muito também aqui onde nós somos, porque estamos escutando um jovem que está falando sobre a sua experiência de vida para ajudar nós outros a jornada. A jornada. É típico nesta altura de santos populares e hoje que festejamos Santo Antônio, oferecermos manjericos, que é uma flor típica aqui nesta altura, com uma quadra. Jonas. Agradecemos. Deixa eu ler essa quadra. Patrono da JMJ, Santo Antônio, vamos celebrar. Caminhemos para Lisboa, porque há pressa no ar. Muito bem. Obrigada por termos contado contigo, Jonas, contigo, Felícia, para descobrirmos também Santo Antônio, o santo que celebramos hoje. Obrigada também por ter estado na nossa companhia. Um resto de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.